Qualquer frustração parece um problema pra nós hoje. Qualquer frustração. Então, um atraso irrita a gente, uma mensagem não respondida incomoda pra caramba a gente, um plano que muda, não é? Enfim, as coisas que a gente deseja muito, porque todos nós temos desejos, nós somos constituídos por desejos, já diria Schopenhauer, e aí os nossos desejos às vezes são tirados, tomados de nós, pelo menos o êxito, né, deles. E aí a gente fica o quê? Frustrado. E aí a gente fica assim desorientado internamente. Então, talvez não seja a vida que tá ficando cada vez mais difícil. É claro que as circunstâncias, não é, ambientais, sociais e forever aí, elas têm nos oferecido grandes dificuldades, eu sei, desafios no mínimo. Mas talvez não seja a vida só que tá ficando mais difícil, não é a nossa capacidade de suportá-la e de lidar com aquilo que é normal. Veja bem, normalidade é uma coisa que eu quero falar nesse vídeo, normalidade. Parece que a gente perdeu o fio da normalidade. Então é a nossa capacidade de viver uma vida normal que talvez esteja diminuindo e não a vida em si ficando mais difícil. Meu nome é Gabriela, se você não me conhece, eu sou psicóloga, 100% online, acabei de sair de um dia cheio de atendimentos, de uma bateria de atendimentos aqui, e me veio aqui essa ideia de gravar esse vídeo rapidinho pra vocês. Então, o que eu acho que talvez seja um dos principais motivos dessa nossa dificuldade, talvez a sua dificuldade de lidar com frustração. Você é uma pessoa que tem se percebido frustrada? Seja frustrada no campo profissional, nas experiências diárias de estar no ambiente de trabalho, com as pessoas de lá, é frustrada em relação a relacionamentos, né? As amizades, relacionamento amoroso, casamento, namoro, ou a família. Eu sei que família é um palco de frustração também muito grande, né? Eu recebo isso aqui todo dia. E aí, o que acontece? Eu realmente percebo, inclusive como uma pessoa que também se frustra, não é? Eu percebo que a frustração, ela tá muito, mas muito relacionada ao mundo previsível que a gente criou pra nós mesmos. Pede a comida no iFood, né? Esses dias que eu descobri isso, eu tava olhando, você consegue acompanhar em tempo real onde é que o entregador tá. Já não basta aquela previsão do tempo, né, de entrega. Não, agora você consegue acompanhar em tempo real os minutos, quando ele tá na porta da sua casa. O GPS calcula a rota toda, o banco funciona pelo celular, você consegue ver a previsão, quantos graus vai estar amanhã na cidade que você vai, quanto tempo você leva para chegar, quanto você vai gastar. Nós passamos, gente, boa parte do nosso tempo cercado de tecnologias que reduzem muito o negócio da incerteza, que é uma das principais características da vida humana, sempre foi. Só que aí é que tá o problema, porque sem perceber, a gente meio que vai esperando que a vida também funcione assim, sabe? Que toda a vida, eu quero dizer, também funciona assim. Só que ela não funciona, porque a vida, ela continua sendo muito imprevisível. As coisas mudam, as pessoas mudam, o trabalho muda, o clima muda, os planos falham, não é? O corpo da gente envelhece, adoece, o dinheiro acaba, o mês fica mais difícil, as pessoas terminam os relacionamentos, a gente termina os relacionamentos, as pessoas terminam os relacionamentos com a gente, as portas se fecham, horas se abrem, mas horas se fecham. E aí, talvez, preste atenção, porque isso eu ensino muito por aqui, talvez o nosso sofrimento maior não venha só do fato dessas coisas estarem acontecendo em constante mutação e instabilidade, serem de fato imprevisíveis, mas talvez o nosso maior sofrimento, gente, venha da expectativa de que elas não deveriam acontecer. Essas coisas não deveriam acontecer. Nós acreditamos que vai chegar um momento que, se a gente arrumar tudo direitinho, a vida vai parar de contrariar a gente, as coisas vão começar a dar só certo. Mas esse momento acontece que ele não vai chegar, ele não existe, porque a realidade sempre vai ser composta de muitas variáveis que fogem do nosso controle, e quanto mais a gente tenta ficar segurando e controlando isso, mais a gente sofre. Então existe uma diferença entre você planejar e uma ilusão de controle. O que eu quero te deixar nesse vídeo, em primeira instância de dica mesmo, é planeje, isso é muito importante. Planejar é inteligência. Agora, acreditar que o planejamento, né, ele isenta você, ele isenta a gente do inesperado, do acaso, das variáveis que a gente não controla, é uma espécie de tolice nossa. E é aí que nasce a nossa frustração, porque o que é a frustração? É o encontro de um desejo, uma expectativa que a gente tem, né, um desejo mesmo, com a realidade que não se beijou ali com essa expectativa, com esse desejo. Nós romantizamos tanto a vida, gente. Presta atenção se a sua frustração talvez não esteja vindo desse lugar também, hein? Atenção. Segundo ponto do vídeo. Nós romantizamos tanto a vida que a gente, penso, que a gente vai meio que esperando uma existência extraordinária, uma vida cheia de viagens, de experiências inesquecíveis, de conquistas, de euforia, instagramável, sabe, de certa forma, de reconhecimento, de momentos incríveis, como se viver bem fosse apenas ficar sentindo emoções assim, positivas, intensas o tempo todo. Só que uma vida saudável não parece um filme, não. Muito pelo contrário, né? Ela é muito mais pacata, ela é muito feita de dias comuns e repetidos e triviais, aparentemente. De repetição, né? De pequenas alegrias, de lutas e tudo mais. E acontece que quem não aprende a amar isso, se nós não aprendermos a amar isso, a gente vai viver sempre completamente frustrado. Então, para de romantizar. Uma outra dica depois do planejamento: planeje. Considere as variáveis também que fogem do seu controle, que você de fato não vai poder prever, que você de fato não pode, porque é assim que é, a realidade é composta disso. E outra, reduza a sua expectativa, o seu desejo, não é? Seja um pouco mais simples nas suas expectativas e mais realista, porque isso não é ser medíocre, de jeito nenhum. Inclusive eu já fiz vídeo aqui sobre mediocridade, eu assim, duramente acabo criticando esse movimento nosso, humano, de conforto, de busca pela mediocridade, de acabar escorregando para esse lugar, não é isso. Mas veja,
alinhar um pouco a sua expectativa do que você está esperando da vida, que é a ausência de desconforto, que é a ausência de frustração. E quando as frustrações aparecem, porque elas aparecem, por quê? Porque a gente não controla as variáveis, a gente não consegue lidar com a frustração. Justamente por isso, porque na nossa cabecinha, no nosso roteiro, plano de vida, tava ali um momento em que, não, se eu fizer tudo direitinho, se eu fizer a minha parte, como dizem nas narrativas modernas de hoje na rede social, faça a sua parte, tudo depende de você, crie a sua realidade, não sei o quê. E aí a gente vai acreditando que se eu fizer tudo que depende de mim, tá, meu controle, se eu me esforçar muito, vai chegar um momento em que a vida não vai mais me frustrar e me contrariar. Não vai chegar esse momento. Entenda isso, espere sempre que a vida, isso não é pessimismo também, mas é inteligência, é sensatez, né? Bom senso, esperar que a vida ela vai me presentear com frustrações, porque a vida humana, composta pela sua dimensão material, ela vai nos oferecer, né, insatisfações e frustrações, porque faz parte do jogo, faz parte do game. E aí um outro problema que eu percebo, a gente quer muito ser forte, a gente espera ser forte, mas a gente não quer aceitar aquilo que nos fortalece. Nassim Taleb, que é um cara que vai falar naquele célebre livro dele ali, Antifrágil, ele vai trazer essa perspectiva da antifragilidade. Algumas coisas não apenas resistem ao estresse, elas mais do que isso, elas precisam do estresse para crescer. É o exemplo do nosso músculo, por exemplo, ele precisa de estresse, né, de ser submetido ao estresse, a um desconforto, a uma pancada, para que ele possa crescer e se desenvolver. O nosso sistema imunológico do mesmo jeito, ele fica mais forte quando ele entra em contato com vírus, com bactérias. A vida emocional, psicológica, comportamental, a vida humana, ela também funciona de uma forma muito parecida. Você não desenvolve capacidade de lidar com frustração evitando frustração. Você desenvolve vivendo frustrações, suportando pequenas contrariedades, não esperando aqui dentro das expectativas, né, que um dia elas acabem, que um dia você viva aí no mundo romântico, cor-de-rosa da Disney, do Éden, em que isso não vai existir. É assim que a gente vai forjando em nós essa capacidade. Então muitas vezes a gente quer força, mas sem aceitar o processo que vai nos dar a força, que vai gerar em nós essa força, que é justamente essa exposição. Então uma outra dica é, exponha-se a frustrações. E nem precisa ser de forma tão intencional, porque as frustrações estão aí quase que todos os dias, né, para que a gente as abrace. Mas muitas vezes é necessário que intencionalmente a gente também viabilize frustrações, pequenas frustrações. E aí, para fechar o vídeo então, elimine de uma vez por todas da sua cabeça essa ilusão, essa fantasia de uma vida perfeita, de uma vida ausente de frustrações, de ausências, não é? De insatisfações de forma geral. Porque olha que sempre haverá algo fora do lugar, sempre vai haver algo fora do lugar na sua vida e na minha. Essa é a estrutura não homeostática da vida. A vida não pode ser homeostase, tá? Que é inclusive uma das premissas da psicologia moderna contemporânea, né? Falar pra você buscar ficar sempre bem, se sentir bem, em paz, não sentir culpa de nada, não sentir desconforto, não sofrer. Como não? Né? A vida não pode, porque a estrutura natural da vida está composta por culpa, por dor, por sofrimento, né? A tríade trágica, por exemplo, do Viktor Frankl, isso aí é assunto para outro vídeo. Mas elimine da sua cabeça essa expectativa, trabalhe a qualidade das expectativas. Termos esperança, boas expectativas para o futuro, que as coisas melhorem, isso é muito bom desde que a gente planeje e considere as variáveis de não melhorar. Pode ser que as coisas não melhorem, pode ser que as coisas não deem certo. Então esse positivismo de que não, tudo vai dar certo, a gente não sabe se tudo vai dar certo. O que a gente sabe é que a gente vai poder responder às situações, à vida, se não der certo. Porque talvez uma boa vida não seja aquela que acontece tudo o que você queria, do jeitinho que você queria que acontecesse. Mas talvez seja aquela que você continue inteiro, maduro, mesmo quando não acontece do jeitinho que você quer que eu quero, entendeu? Então a liberdade, acredito eu, que seja muito mais esse movimento, a gente deixar de exigir que a realidade atenda às nossas expectativas e planos e desejos idealizados, do que a realidade parar de ficar contrariando a gente. Porque no fim, no fundo, é uma expectativa meio que infantil que a gente parece nutrir e que é um dos precursores da nossa frustração, da nossa dificuldade de lidar com frustração. Bom, se fez sentido pra você, se ajudou de alguma forma, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, não custa nada, ajuda a dar uma engajada, o vídeo acaba chegando para mais pessoas e você encontra aquele link de WhatsApp para agendar a sua sessão de terapia online comigo, pode ser uma sessão pontual de 1h30 ou uma sessão aí recorrente, contínua, um processo de terapia, quinzenal, mensal, semanal, você pode escolher isso daí entrando em contato e também tem acesso de Instagram, no meu mini curso de compilado ali de aulas gravadas, tá bem legal. Enfim, te convido a ficar por aqui e a se inscrever nesse canal. Um abraço e até o próximo vídeo.